Já no Corinthians, quero resgatar uma história saborosíssima. O Timão tentou contratar Neymar. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, super importante para que vocês sejam avisados toda vez que a gente postar vídeo novo, certo? E o Corinthians teve a chance de contratar Neymar. Essa história ocorreu antes de o craque se transferir para o Santos, onde fez enorme sucesso. Vamos voltar para o ano de 2001. O Fran Papaiordano, que até hoje tem papel importante na diretoria alvinegra, havia ido assistir a um jogo do seu filho, o Franzinho, contra a Portuguesa Santista e saiu do ginásio encantado com um menino chamado Neymar. Ele chegou a conversar com o pai do menino, o Ney pai, para entender as condições para uma eventual transferência do Neymar para o Corinthians. No dia seguinte, ele liga para o Nezi Curi, que era o homem forte das categorias de base do Timão, e fala: você precisa contratar esse moleque, ele é absolutamente diferente de tudo que a gente já viu. Antes desse contato com o Nezi Curi, o Fran entrou em contato com o pai do Neymar para entender as condições. E ele repassou ao Nezi que haveria necessidade de empregar os pais do Neymar em São Paulo para que o menino pudesse se transferir para a base do Corinthians. Pois bem, o Nezi rejeitou a possibilidade, entendendo que não havia dinheiro para tal investimento. Acontece que, em 2002, no ano seguinte, o pai do Neymar liga para o Frei e fala: ó, estou em negociações com o Santos, você não consegue mesmo arranjar uma vaga no Corinthians? O Fran faz outra tentativa com o Nezi Curi e escuta mais uma negativa. Neymar acaba indo para o Santos em 2003 e o resto da história é super conhecida. O cara se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial, tendo até hoje, aos 34 anos de idade, gerado um caminhão de dinheiro pro peixe. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Tô curioso para saber, beleza? Tá sentado? Pois é melhor sentar. Quero te contar que o atual elenco do Corinthians custa 38 milhões de reais por mês. É a terceira maior folha salarial do país. Pouco atrás do Palmeiras, que gasta na casa dos 42 milhões de reais mensais, e um pouco mais atrás do Flamengo, cuja folha gira na casa dos 50 milhões de reais por mês. E é por causa desses 38 milhões mensais com o departamento de futebol que dois importantes aliados do governo Osmar Stabile estão deixando o clube. André Recolder e Gabriel Diniz acabam de anunciar que não fazem mais parte do Comitê de Reestruturação do Corinthians, que havia sido criado em outubro. Um deles, o André Recolder, é vice-presidente do Banco Pátria Investimentos e teve papel importante nas negociações com credores e na busca por antecipação de receitas, que ajudaram o Corinthians em uma série de acordos que evitaram transfer ban e punições na FIFA. O combinado desse comitê com o presidente Osmar Stabile é de que a folha salarial seria reduzida ao longo da temporada e isso não aconteceu. O Stabile tem batido na tecla que a redução drástica vai acontecer na metade do ano, com a permanência ou não do Memphis, mas com o Corinthians deixando de pagar os salários, um custo de 6 milhões de reais mensais do holandês. Ainda assim, os dois dirigentes que eu contei optaram por sair por entenderem que há pouco esforço para a redução da folha salarial. Confesso que eu me assustei com um custo de 38 milhões de reais. Até porque se tem um ótimo time titular, o Corinthians deixa a desejar com o seu banco de reservas. São poucas as opções que saem do banco para garantir solução. Ainda assim, é o terceiro elenco mais caro do Brasil e também da América do Sul. Não há na Argentina, no Uruguai, no Paraguai ou em qualquer outro país vizinho alguém que gaste tanto quanto o Corinthians. Pergunta que eu deixo para você: 38 milhões de reais mensais com esse elenco é um bom custo-benefício? Tá legal? Você também se surpreendeu? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians já faturou mais de 11 milhões de reais com a Libertadores da América. Olha que foram apenas 3 partidas. Ninguém entre os clubes brasileiros que disputam a edição desse ano da Libertadores faturou mais do que o Timão. Isso porque há nessa fase de grupos um prêmio por vitória. Como o Corinthians venceu seus 3 jogos, embolsou 340 mil dólares em cada um dos jogos. A gente está falando de 1 milhão e 20 mil dólares ou 5 milhões e 100 mil reais. Timão também assegurou 6 milhões e 100 mil reais de bilheteria nas 2 partidas dentro de casa contra Independente Santa Fé e Peñarol. Foram 82.647 torcedores nos 2 jogos somados.
Se a gente pegar as cotas da Conmebol mais a bilheteria, dá para dizer que o Corinthians já embolsou 11 milhões e 200 mil reais. E olha que eu nem estou colocando nessa conta o prêmio pela participação na fase de grupos da Libertadores. Dá para dizer que a Libertadores, especialmente pelo potencial que o Corinthians tem demonstrado, pode se tornar o maior trunfo, a maior arrecadação corintiana em competições na temporada de 2026. Já ouvi corintianos animados, entusiasmados e até sonhando com o título da Libertadores. O que te parece esse desejo? Real? Maluquice? Usa o espaço para comentar e participa emitindo a sua opinião, beleza? Quem assistiu à Copa do Mundo de Clubes no ano passado vai se lembrar de Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que vestiu a camisa 10 do Mamelodi Sundowns, time sul-africano que causou boa impressão. Lucas Ribeiro chegou a disputar 3 partidas com um gol contra o Dortmund e uma assistência contra o San Hyundai. Pois bem, o atleta foi especulado nas redes sociais como novo reforço do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz e perguntei se existia alguma negociação, se esse acordo está fechado. Antes, deixa eu só te dar uma atualizada sobre o momento do Lucas Ribeiro. Temporada passada pelo Mamelodi Sundowns de 50 jogos, 21 gols e 13 assistências, ele atua como ponta direita e ponta esquerda. Acabou se transferindo para um time da segunda divisão da Espanha, o Cultura Leonesa. Por lá o rendimento caiu, 26 jogos, só 4 gols e uma assistência, se tornou reserva mais recentemente. Pois bem, o atleta que surgiu no Motoclube, com passagem pelo Pinheiro no Sub-19 e depois correndo o mundo atrás de oportunidades, ele passou pelo Valenciennes da França e também na Bélgica, não tem nenhuma negociação fechada com o Corinthians. De acordo com o Marcelo Paz, o nome foi apenas debatido muito brevemente, sem nenhuma negociação ou acordo próximo de ser sacramentado. Você lembra dele? Caberia no timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras está correndo o risco de fazer um dos negócios mais caros do futebol brasileiro envolvendo o zagueiro. Que o Verdão quer a contratação do Nino não é novidade, já existe um acordo entre o Palmeiras e o atleta. Mas o Zenit segue fazendo jogo duro. E segundo a ESPN, o Palmeiras subiu a proposta para 15 milhões de euros ou 90 milhões de reais com a intenção de contar com o Nino a partir de julho. Só que o Zenit teria respondido que só faz negócio por 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Já dá para cravar, na minha opinião, que esse negócio é dos mais malucos. Com a lembrança de que o Nino tem 29 anos de idade, havia sido comprado 3 anos atrás por 5 milhões de euros, ou seja, 1/4 desse valor. Quem consegue justificar que o Nino foi para a Rússia, jogou 66 partidas por lá e fez seu valor de mercado saltar de 5 para 20 milhões de euros? Com outra lembrança importante, os times russos não podem negociar seus principais atletas com o velho continente, com clubes da Europa. Ou seja, para vender o Nino, o Zenit certamente vai se ver obrigado a fazer negócio com algum clube brasileiro. E ninguém vai pagar 20 milhões de euros pelo atleta, exceto o Palmeiras, que cogita essa negociação. Palmeiras que acaba de fechar outra aquisição de zagueiro bastante alta. Barbosa, bom defensor de 31 anos de idade do Botafogo, em pouco mais de 2 meses ficaria livre para assinar um pré-contrato com o Palmeiras, podendo chegar de graça em 2027, pois o Palmeiras aceitou pagar 20 milhões de reais para ter o Barbosa após a Copa do Mundo. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tais cifras, para antes de encerrar só contar que Vitor Roque passará por cirurgia no tornozelo nesta sexta-feira, período de recuperação de 2 a 3 meses. Hora de falar sobre um jogador da seleção brasileira praticamente livre no mercado. Eu me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo, que estará na lista final de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O atleta tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e já decidiu que não vai renovar seu vínculo. A ideia do Douglas Santos é deixar o Zenit e escolher outras alternativas, quem sabe até voltando ao Brasil. Como eu disse, 32 anos de idade, jogador revelado no Náutico, que passou pela Udinese e veio jogar no Atlético Mineiro, até que se mudou para o Hamburgo. Ficou um pouquinho na Alemanha e se mudou para o Shakhtar Donetsk há bastante tempo. Para o Zenit há bastante tempo. Ele está na Rússia desde 2019, sempre jogando no Zenit, titular absoluto, peça incontestável. Seu contrato com o Zenit se encerra em junho de 2027, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do Douglas é se valorizar na Copa do Mundo com a camisa da seleção,
permanecer no Zenit até janeiro, quando vai poder escolher seu novo clube para deixar o time russo na metade do ano que vem. Seu clube precisa de lateral esquerdo, Douglas Santos caberia? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.